Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar aqui. Bom dia, estão me ouvindo bem? Eu fiz esse post agora aqui no Instagram e muita gente, vou deixar essa live salva, depois eu vou postar no YouTube. Muitas pessoas têm dificuldades em entender como que funciona o jejum intermitente. Eu gosto, como vocês sabem, eu tenho formação em arquitetura, então eu gosto muito de fazer os desenhos e explicar, porque eu acho que as pessoas conseguem compreender melhor, né? De uma forma mais clara. Então, como acontece? A janela alimentar é o período que você se alimenta. E o período do jejum. Esse jejum de 16 horas é um dos protocolos mais básicos que se fala, digamos que seja o mais fácil, porque ele envolve pular uma refeição do dia. Geralmente, essa refeição, nas sugestões, os estudos, os posts e também pela facilidade, as pessoas preferem pular o café da manhã. Então, por isso que tem essa sugestão. E normalmente, a grande maioria das pessoas, isso não é uma regra, depende de cada um, mas a maioria das pessoas sentem menos fome de manhã. Então, às vezes, fica mais fácil pular o café da manhã por uma questão de que o teu cortisol está um pouco aumentado, a tua fome, como você passou a noite em jejum, esses níveis de fome, esses marcadores de fome ficam reduzidos no café da manhã. Então, às vezes, é mais fácil, mas... tem gente que não gosta de abrir mão do café da manhã e prefere pular o jantar. Também funciona muito bem, pode funcionar até melhor, né? Você finalizar a tua janela ali no período da tarde e só depois comer de manhã. Também não tem problema. Vai de cada um e vai dessa adesão de cada pessoa. Então, acontece aqui, no jejum de 16 horas, a sugestão é que você ingira 2 refeições nesse período de janela alimentar, que vão envolver 8 horas do dia, né? Se você pulou o café da manhã, você vai comer ao meio-dia, e depois às 20 horas ou às 19 horas, né? Para formar uma janela aí de 8 horas, de 7 horas. E algumas pessoas colocam um lanche aqui no meio da tarde. Gente, só que uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte... Não adianta só fazer o jejum intermitente e nessa janela alimentar você fazer várias refeições. Ou tipo, você faz 2 e tem gente que fica beliscando. E quando vai ver o contexto dessa janela alimentar, ela ultrapassou as quantidades de calorias ideais para a pessoa emagrecer. A gente pensa que pro nosso corpo, mesmo que você coma alimentos saudáveis, mas se você ultrapassa as quantidades, fica muito mais complicado, fica impossível você emagrecer justamente porque não acontece essa diminuição de calorias, né? E aí, fica a pessoa quando faz o jejum de 16 horas, ela tem que estar muito atenta nas quantidades e não beliscar aqui nesses períodos, porque senão ela não vai ter resultado. Algumas pessoas conseguem até perder um peso inicial ali só de mexer nesse período alimentar, mas param de ter resultados justamente porque as pessoas têm dificuldades em controlar suas quantidades. E aí, no período de jejum de 16 horas, como a gente sabe que o jejum facilita muito quando você pensa que quanto menos você come, menos fome você sente. Então, esse período de jejum é como se você deixasse o teu corpo lá quietinho, seus níveis de grelina ficam diminuídos, o teu corpo tá lá digerindo o que você comeu no dia anterior. Então, fica aquele modo de, digamos, de gastar o que você ingeriu. E se você não, se ele já finalizou esses estoques das suas ingestões finais, últimas ingestões, você vai começar a consumir a sua própria gordura. Então, você dá esse período de tempo pro teu corpo, igual o teu carro, por exemplo, você não para no posto toda hora para abastecer, né? Você primeiro abastece, enche o tanque, aí você vai utilizando aquele combustível e quando chega no final você vai lá e abastece novamente. Essa é a ideia também como mais ou menos o nosso corpo funciona. Outra coisa que as pessoas têm problemas assim na janela alimentar, dependendo do que você come nesse período de alimentação, você vai ter muita dificuldade em ficar essas horas aqui sem comer. Porque se você come, por exemplo, se você vai pular o jantar, você pulou o jantar,
Aí no outro dia você vai tomar o café da manhã e vai só almoçar e depois vai fazer o jejum, digamos, né, num outro cenário. Se você começa o dia comendo, por exemplo, pão, bolo, um alimento rico em carboidrato, que vai virar açúcar no teu sangue, vai ser quase impossível você conseguir manter esse período de jejum, porque os seus níveis de açúcar, de glicemia, você vai ter um pico de glicemia, hiperglicemia, e depois você vai ter um efeito rebote. Quando você tem esse efeito rebote, essa fome dispara, porque aquele açúcar estava em grande quantidade no teu sangue, e quando esse açúcar diminui, vai dar aquela sensação de fome, porque é uma questão, a fome também tem fatores hormonais, né? Se a gente dá esses tipos de alimentos que aumentam o nosso hormônio da insulina, fica muito difícil a gente fazer jejum. E outra coisa, gente, quando nós estamos com a nossa insulina alta, por exemplo, você comeu lá um pão de queijo, algum macarrão, alguma coisa, o teu modo de queima de gordura fica bloqueado, porque o modo do seu corpo entender que ele precisa queimar gordura corporal, eliminar peso da gordura, é com a insulina diminuída. É como se fosse um botão ali, digamos, um interruptor que liga e desliga a queima de gordura. Com alimentos ricos em carboidratos na janela alimentar, praticamente fica quase impossível você conseguir queimar gordura no período de jejum e na sua estratégia ao todo, tá? Então, por isso que eu queria explicar para vocês. A alimentação no jejum intermitente, pelo menos a redução, né? A gente não tá falando que a pessoa nunca mais vai comer carboidratos, não é isso. Mas na sua, digamos, na sua rotina, como base para ela ter resultados, você precisa sim diminuir. Assim como quando você faz uma dieta qualquer, e você sabe que quando você fura a dieta, come doce, come algum carboidrato muito refinado, uma pizza, por exemplo, você vai ter dificuldade em ter resultados no emagrecimento. Com o jejum também não é diferente, tanto pela quantidade quanto por esse fator hormonal. Outra curiosidade desse jejum de 16 horas é que muitas pessoas utilizam ele como uma forma de iniciar o processo de emagrecimento, como eu falei, e como forma de manutenção. Algumas pessoas que até fazem nossos desafios, que fazem o Pense Magro, fazem jejuns esporadicamente, de forma alternada, jejuns mais longos. Então, às vezes, usa esse protocolo de 16 horas como uma base, como uma rotina alimentar, já para diminuir, assim, a sua ingestão, né? Se a pessoa não sente fome no café da manhã, tá adaptada, por que ela vai sempre comer se ela não tá com fome? Deixa para comer no período lá da janela alimentar, que ela vai estar com fome, que ela vai estar, né, com outra disposição e não vai precisar ficar ingerindo além do necessário. E aí, quando você pensa em emagrecimento e alternâncias, que a gente explica muito isso no Pense Magro, a gente faz alguns protocolos, a gente elabora alguns protocolos que as pessoas alternam esses períodos de 16 horas, com 20 horas, com 24 horas, enfim, até um pouco mais. Tem pessoas que fazem um pouco mais a cada período, assim, para ter um boom. E depois usa 16 horas como uma base de rotina, né? Ingerindo de novo 2 refeições e às vezes um lanche. Por isso que muitas pessoas perguntam, mas o jejum causa desnutrição, o jejum causa diminuição de vitaminas, de nutrientes. Gente, se essas 2 refeições do dia forem realmente propícias e ricas em nutrientes, em proteínas, gorduras boas, e a pessoa está obesa, né, ou com sobrepeso, ela não vai ter problema nenhum de desnutrição, porque essas 2 refeições, se elas forem bem aplicadas, você vai repor esses nutrientes necessários, tá? E outra coisa, tem muitas pessoas que não fazem jejum intermitente, que fazem várias refeições, tipo 5, 6 refeições por dia, ricas em carboidratos, que tem problema de desnutrição. Porque elas, quando a gente tem que pensar que calorias não é o sinônimo de nutrição, de nutrientes. Nutrientes são alimentos, comida de verdade, onde você vai repor vitaminas, minerais. Calorias
é uma forma de energia. Você vai ingerir um pão. Ele é rico em calorias, mas ele é quase zero em nutrientes, né? Assim como outros produtos industrializados que não têm nutrientes, mas tem calorias. E a gente, como seres humanos, o nosso problema hoje está no excesso de calorias, né? A gente não tem um problema de excesso de nutrientes, a gente tem um problema de excesso de calorias. Então, quando você faz o jejum intermitente, e nessa janela alimentar, você coloca alimentos ricos em nutrientes, você vai estar otimizando o seu corpo a trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Eficiente no sentido de que você vai ter tempo do dia para digerir o que você comeu na sua janela alimentar, processar todos esses nutrientes e dando bom combustível para o seu corpo. Então é muito interessante, se a gente for parar para analisar a nossa história como seres humanos, como evolução, o ser humano sempre praticou o jejum. A gente hoje vive num mundo cheio de ofertas alimentares, a indústria ela conseguiu dominar tanto até a forma da gente pensar, que hoje é quase incabível você dizer que pular uma refeição vai te fazer bem, né? É uma coisa cultural, que as pessoas têm medo de ficar um pouquinho com fome, de perder uma refeição, que vai ter alguma doença, alguma deficiência. Isso não acontece, porque o nosso corpo é uma evolução de milhares de anos, né? A gente chegou até aqui por causa dessa capacidade de jejuar. E aí o jejum sempre fez parte. E não era de 16 horas não, gente, era muito mais, né? E se a gente for estudar aí a história, houve muitos períodos que os humanos faziam uma refeição a cada 3 dias, a cada 4 dias, a cada 5 dias, ou uma refeição por dia. Então esse cenário de jejum sempre fez parte da nossa vida, por muito mais tempo, quando a gente compara esse excesso de alimentos. Esse excesso de alimentos que a gente tem hoje é algo inédito, nunca aconteceu. Por isso que a gente vive essa crise de obesidade, de tantos problemas psicológicos até, mentais e fisiológicos, muitas doenças devido aos excessos, né? A gente vive esse momento um pouco triste e complicado, dos excessos. Então, por isso que a gente tem que começar a resgatar, né, o que faz sentido para o nosso organismo, o que sempre fez parte da nossa vida, está hoje cada dia mais documentado em estudos, porque nós precisamos de métricas, de formas de conter essa crise tão grande de obesidade, né? Então, nós precisamos pensar um pouquinho fora da caixa e começar a analisar que o jejum, sim, faz parte da nossa vida, assim como dormir, assim como outros processos fisiológicos que são essenciais à nossa vida como ser humano, o jejum também. Tanto é que todo mundo do período que dorme obrigatoriamente ele faz jejum, porque ele não vai comer enquanto dorme, é impossível, né? Mesmo que a pessoa durma lá 5, 6 horas, ela faz jejum, né? Obrigatoriamente, porque o corpo requer esse tempo para fazer outras coisas, além de ficar digerindo comida o tempo todo, 18, 20, 21 horas por dia. Então, a gente precisa, né, equilibrar o período de jejum do estado não alimentado com o estado alimentado. Quem tem gordura em excesso ainda é um trabalho um pouco maior, né? Porque além dela equilibrar esse equilíbrio, essa questão da homeostase, ela vai precisar consumir o excesso de gordura que ela foi acumulando ao longo da vida dela. Então, o esforço dessa pessoa que tem gordura acumulada vai ser um pouco maior do que a pessoa que quer manter e quer usar o jejum como um estilo de vida. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, vou deixar essa live salva aqui, não consegui ver as perguntas. Eu quero deixar esse vídeo bem explicativo, bem resumido, para que vocês possam compartilhar com todo mundo e explicar. É uma forma bem fácil de compreender o jejum e que qualquer pessoa que pensa um pouquinho, que vai entender o seu corpo, vai entender que o teu corpo precisa de uma pausa sempre. Esses períodos aí vão variar de pessoas para pessoas, mas todo mundo precisa de uma pausa do alimento algumas horas no dia, sem exceção, tá bom, gente? Um beijo para vocês e ótimo final de semana.